Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre presente na sua vida, hoje e para sempre. Nós temos feito as lives nesse período de pandemia, que nós sabemos que é necessário essa quarentena, e por isso estou fazendo sempre as lives nas quartas-feiras, domingo pela manhã e domingo à noite, que são os dias que a Igreja Batista Ágape de Taubaté tem os seus cultos. Por isso, eu desde já convido a você a participar conosco desses momentos da nossa live. Quarta-feira é às 7h30 da noite, domingo 9 horas da manhã e domingo às 7 horas da noite. Por isso, esses são os 3 horários que eu estarei fazendo esta live com os irmãos e estudando a Palavra de Deus. Lembrando que quarta-feira é uma forma mais especial, que nós estamos estudando a Bíblia juntos. E hoje eu quero compartilhar com vocês um estudo da Palavra de Deus que está baseado no livro de Lucas, o médico amado. Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. E eu quero que você acompanhe a leitura da Palavra de Deus, que você esteja focado naquilo que Deus tenha falado ao teu coração. E antes de nós estarmos iniciando esta leitura e o estudo bíblico desta noite, eu convido você a orar comigo neste momento, mesmo com a distância que nós temos. Nós podemos conversar com o nosso Deus através dessa tecnologia tão fantástica que nós temos, que é a internet. Eu quero fechar os meus olhos e convido você também a fechar os seus olhos. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu grande amor, manifestado na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado a Deus pela tua igreja na face da terra. Obrigado, Senhor, pela Igreja Batista Ágape de Taubaté. Que o Senhor continue fortalecendo e animando cada coração. Abençoe, ó Deus, o estudo desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 1. Lucas 13 diz assim a palavra do nosso Deus. Naquela mesma ocasião, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Verso 2. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todo de igual, de modo perecereis. Aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Versículo 5. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao viticultor: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta para que ocupa então ainda uma terra de forma inútil. Verso 8. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque por um tempo mais. E se der fruto, ficará. Mas se não, depois poderás mandá-la ser cortada. Queridos, o que eu quero pensar com os irmãos nesse texto é exatamente neste tema: como julgar as tragédias deste tempo. Como julgar as tragédias deste tempo. A primeira questão que nós temos que olhar no texto é compreender primeiro o seu contexto. Eu sempre gosto de fazer isso. Texto sem contexto é pretexto, certo? Então o que nós temos que entender nesse texto já é a expressão da narrativa no versículo 1 de Lucas capítulo 13 que estamos estudando. Leiam comigo. E naquela mesma ocasião. Bom, vamos parar por aqui já. Esse texto está falando sobre uma ocasião. E que ocasião é esta? Bom, se vocês olharem comigo, essa ocasião era o contexto imediato deste texto,
que nos revela, se você olhar, ali no capítulo 12, do versículo 35 ao 40. Porque no contexto anterior a esse texto, que você está lendo comigo de Lucas 13, se você olhar no capítulo 12 de Lucas, a partir do verso 35, você vai encontrar Jesus falando a respeito do juízo vindouro. E é nesse contexto da explanação de Jesus sobre o juízo vindouro que chegam algumas pessoas para falar com Jesus sobre esse fato terrível acontecido em Jerusalém. E, infelizmente, Pilatos tinha mandado matar galileus que estavam lá no templo fazendo os seus sacrifícios. E Pilatos, por incrível que pareça, mandou matar aqueles galileus e misturou assim o sangue daqueles galileus com o sangue dos sacrifícios que eles estavam oferecendo ao Senhor. Ou seja, aquilo foi uma atrocidade sem limites da parte de Pilatos. Então a pergunta que surge é: qual foi a motivação dessas pessoas em levar então essas informações a Jesus, já que o capítulo 13 já se inicia falando sobre isso? Falando sim que naquela ocasião, ou seja, Jesus falando do juízo vindouro, então chegam pessoas naquele exato momento e trazem essa notícia daquilo que Pilatos tinha feito com os galileus lá em Jerusalém. Eu posso pelo menos tirar 3 motivações aqui nessa parte introdutória que levaram essas pessoas a chegar até Jesus com essas informações tão ruins, tão negativas, tão cruéis. A primeira delas, eu entendo que talvez essas pessoas que foram falar com Jesus, eles queriam colocar Jesus contra Pilatos. Talvez. Para que Jesus então se posicionasse politicamente contra essa barbárie. Para que Jesus pudesse criticar Pilatos, porque Pilatos era governador romano e ele matou galileus na praça do templo, e o templo estava em Jerusalém. E o que nos chama a atenção aqui, que é bom ressaltar, que os galileus não eram da província de Pilatos. Guardem isso na sua cabeça. Pilatos era governador da Judéia, ele não era governador da Galiléia. Quem era governador da Galiléia era Herodes. Então vejam só, Pilatos tinha que cuidar da Judéia, Herodes cuidava da Galiléia. Então muito provavelmente foi este incidente que provocou inimizade entre Herodes e Pilatos. Como que Pilatos mata galileus, pessoas que pertencem à região de Herodes, lá em Jerusalém, na Judéia? Ele não poderia ter matado os galileus lá, ele estava desrespeitando os moradores da Galiléia. Se aqueles homens tivessem feito coisa errada, ele deveria levar aqueles galileus à presença de Herodes, que era o responsável pela Galiléia. Mas Pilatos foi e mandou matar todos os galileus que estavam no templo lá em Jerusalém. Então essa inimizade, acreditam alguns historiadores, que só foi resolvido quando aconteceu o julgamento de Jesus. Se vocês lembram que Jesus, quando foi para o julgamento, Pilatos, ao invés de condenar Jesus e matar Jesus, como fez com os galileus lá no templo, o que Pilatos fez? Ele mandou Jesus para Herodes. Exatamente por quê? Porque Jesus era natural de onde? Da Judéia ou da Galiléia? Da Galiléia. Deu para vocês entenderem? Alguns acreditam que por causa disso, do julgamento de Jesus, Pilatos conseguiu fazer as pazes com Herodes. Olha, eu fiz aquela besteira lá atrás, matando os galileus, aqui na minha região, agora toma esse homem que estão dizendo que ele é o Messias, e leve para aí porque ele é galileu, então se vira com ele. E a gente sabe que Herodes, quando recebe Jesus, daqui a pouco volta para Pilatos, né? E ele que se vire lá. Então, havia essas duas diferenças, Galiléia e Judéia. Deu para entender até aqui? Bom, então talvez essas pessoas tenham pensado que se Jesus se posicionasse politicamente contra essa atrocidade de Pilatos, como um galileu que Jesus era, defender a honra dos galileus que foram mortos, ele ia bater de frente com Pilatos. Bom, essa é a primeira suposição. A segunda suposição que eu tenho, talvez a motivação daquelas pessoas de terem levado esse assunto para Jesus, talvez tenham sido para alertar Jesus sobre a crueldade de Pilatos, para que Jesus então tivesse cautela a partir daquele momento, para não correr o mesmo risco que aqueles galileus correram, para que Jesus também não fosse assassinado na praça do templo, como aqueles galileus também foram assassinados. Então, pode ser essa segunda motivação. Mas eu não consigo ver nem a primeira nem a segunda como motivação correta dessas pessoas. Por isso que o próprio texto, no seu contexto, nos ensina isso. Nós temos que ler o texto inteiro e compreender o que realmente está nas entrelinhas. Para mim, o que mais vale é essa terceira motivação.
penso eu ser a mais correta, porque eu vejo que eles foram até Jesus para especular acerca da real situação espiritual daqueles galileus que foram massacrados, assassinados, enquanto ofereciam seus sacrifícios. Sabe por quê? Porque na mente do judeu havia essa conexão entre pecado e sofrimento. Se a pessoa está pecando, com certeza ela vai sofrer. Se ela não está pecando, ela não vai sofrer, ela vai ser somente abençoada. É a mesma ideia da teologia da retribuição que nós encontramos muito forte no livro de Jó. Os amigos de Jó falavam isso para ele. Jó, como pode um homem justo sofrer? Sabe o que eu acho incrível? Que esses homens que procuraram Jesus, eles queriam pelo menos escutar de Jesus sobre o porquê dessas pessoas terem tido um fim tão trágico, morrendo assassinadas assim, fazendo um sacrifício a Deus, cultuando ao Senhor. Eles achavam que não era normal eles terem sido mortos assim, porque na sua mente religiosa eles tinham certeza que os galileus morreram devido a algum pecado que eles tinham cometido. Porque se eles não tivessem pecado, Deus não iria permitir eles morrer daquela forma tão cruel, tão vergonhosa, ali fazendo sacrifícios ao Senhor. Essa era a mentalidade judaica. Esses judeus pensavam que aqueles galileus tinham muito mais pecado, porque eles eram mais culpados diante de Deus para ter a morte que tiveram. Meus irmãos, sabe o que me chama a atenção? É que ainda hoje, muitos de nós também fazem esta conexão de pensamento que os judeus tinham. Vamos ver um exemplo. Diante das tragédias da vida, como o Covid-19, essa pandemia que se instalou em nosso mundo, diante disso, quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão agora tendo a sua vida completamente colocada numa UTI e estão lutando entre a vida e a morte? E alguns falam, bom, será que ela está passando por isso porque Deus está pesando a mão sobre elas? Parece engraçado, mas é o que as pessoas têm feito. E muitas pessoas têm interpretado assim. Como que as pessoas têm lidado diante das guerras, diante das catástrofes naturais, como terremotos, maremotos, ataques terroristas? A pergunta que exatamente as pessoas costumam fazer é, por que essas pessoas estão tendo um fim tão trágico assim? As pessoas se cogitam ainda em perguntar por que 6 milhões de judeus foram trucidados pelo nazismo. Será que eles eram mais pecadores? Será que eles eram mais culpados para terem esse tipo de morte? Alguns vão até dizer que lá na crucificação, os judeus falaram que caia sobre nós o sangue desse inocente. Queridos, as pessoas confundem o que o texto sagrado nos ensina. Nada disso aconteceu com eles por causa desta fala. Não é isso. Não temos que colocar decisões ou até mesmo conclusões em cima daquilo que o texto não está dizendo. Na cabeça dos judeus, eles entendiam que esses galileus que foram assassinados por Pilatos só sofreram esta morte porque eles estavam com algum pecado na sua vida. E talvez tenha sido essa a motivação desses judeus perguntarem para Jesus sobre essa tragédia que aconteceu com os galileus por meio da mão poderosa e cruel de Pilatos. Então, quais são as lições que nós podemos tirar de Lucas capítulo 13 para o nosso coração nesta noite, entendendo o contexto e essa parte introdutória que eu fiz com vocês? Primeira questão, nós temos que entender que diante das tragédias desta vida, nós temos que parar de falar da morte dos outros, enquanto nosso coração é que está morrendo diante de Deus. Nós precisamos parar de falar da morte dos outros, enquanto o nosso coração é que está morrendo diante de Deus. Isso está então baseado no texto a partir do versículo 3. E o problema aqui nesse texto é que os judeus estavam muito mais preocupados com a vida dos outros do que com a vida deles. Este é o foco desta narrativa. Se os irmãos olharem comigo, nesse mesmo capítulo 13 de Lucas, olha o verso 23. Vejam o que eles estão falando então. Disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. Ou seja, está dentro desse mesmo contexto, lá na frente. Eles estavam preocupados com os outros. Eles estavam preocupados com aqueles que seriam salvos ou não. Eles não estavam preocupados com eles mesmos. É por isso que no versos iniciais desse capítulo 13, Jesus citou uma outra tragédia para tentar contrabalançar com eles a pergunta do versículo 3. Olha comigo o versículo 4. Jesus então vai falar o quê? Bom, e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, e aquela torre então os matou,
cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Vocês conseguiram entender como que Jesus responde com uma pergunta? Jesus aqui, ele citou um caso que não foi um massacre, mas foi uma fatalidade, um acidente. Acidente sem intencionalidade. Foi um desmoronamento. Ou seja, 18 pessoas morreram soterradas. E foi aí que Jesus falou: será que esses 18 que morreram soterrados eram mais pecadores do que os moradores de Jerusalém? Porque foram pessoas da Judéia que tinham sido soterrados naquele lugar lá de Siloé. Gente, Jesus ele não entra no campo da especulação. Muito menos Jesus entra no campo político contra Pilatos. Porque o que eu gosto de ressaltar é que Jesus não se envolvia com política. Diferente de muitos que querem fazer do púlpito lugar para se promover com política. Jesus não fazia política. Jesus não fez uma defesa em favor dos galileus. Nem disse que aqueles que morreram debaixo dos escombros eram mais culpados. Na verdade, Jesus levou esse assunto que era para mostrar para aquelas pessoas que estavam perguntando para ele, que ele tinha que se preocupar. Eles tinham que se preocupar consigo e não com os outros. As pessoas estavam muito mais preocupadas com a salvação e com aquilo que iria acontecer com os outros que morreram e por que morreram daquela forma, mas não estavam olhando para si mesmo. Ou seja, diante da tragédia, em vez de ficar especulando quem era o culpado, se pecaram muito ou se não pecaram muito, se Deus estava ou não pesando a mão sobre tal pessoas, eles simplesmente tinham que entender que Jesus estava revertendo o quadro e falando para eles: vocês precisam olhar para o próprio pecado. Não existe ninguém melhor do que ninguém nessa terra. Gente, olha que incrível que Jesus está ensinando aqui. Que nós não podemos julgar uma pessoa pela maneira como vive e nem pela maneira como ela morre. Em vez de olharmos para o outro, nós temos que olhar para nós mesmos. É isso que Jesus disse no versículo 3. Vejam comigo de novo, vamos ler? E respondendo Jesus e disse-lhes: cuidais o quê? Vós, que esses galileus foram mais pecadores. Essa expressão que o autor sagrado usou aqui, que é a palavra cuidais vós, no grego é a palavra dokeite. Dokeite significa opinião própria. Dokeite significa suposição pessoal. Dokeite significa julgamento particular. Ou seja, sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Cuidem das próprias vidas. Cuidem dos seus próprios corações. Parem de encontrar pecado nos outros. Gente, Jesus estava dizendo para eles pararem de julgar os outros. Porque o maior pecado poderia estar no coração deles mesmos. Olha o que diz no versículo 5. Não vos digo antes, senão vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Deixa eu te dizer uma coisa. Dizer algo para cada um de nós aqui nesta noite. Quando a gente lê alguma notícia no jornal sobre tragédias, quando a gente lê alguma coisa falando de terrorismo, terremotos, barragens se rompendo, assassinatos, será que a gente, por algum momento, especula as vidas que se foram? Será que a gente começa a pensar por que elas tiveram que ter esse tipo de morte? Em algum momento isso passa pelo seu coração? Se isso não passa, que bom que você não teve esse julgamento. Mas existem muitas pessoas que falam: puxa vida, por que eles passaram por esse tipo de morte? Por que essa tragédia atingiu a vida deles? O que eles tiveram que lidar agora? Por que eles tiveram que lidar com essa situação? Será que eles não falharam em algum momento diante de Deus? Eu sempre digo para os meus alunos, às vezes, sobre isso, né? As duas interpretações dentro do campo teológico e até mesmo eclesiológico na igreja. Se você vê um pastor pregando a palavra de Deus lá no púlpito e de repente ele cai durinho lá e morre, alguns vão se levantar e vão dizer o quê? Que coisa mais linda, ele morreu fazendo aquilo que ele tanto amava, ele foi para os braços do Senhor, não é assim? Mas por outro lado, outros vão dizer o quê? Estava pregando, caiu duro e morreu porque estava em pecado. Deus pesou a mão, tirou a vida dele lá do púlpito. Olha só, duas interpretações para a mesma pessoa, se ela sofreu uma morte instantânea no púlpito pregando. Você consegue entender como nós somos mestres em julgar aquilo que acontece com as pessoas? É isso que Jesus estava ensinando. Nós precisamos olhar primeiro para o nosso coração. Ao invés de passarmos horas falando dos outros na internet,
Nós temos que conversar primeiro com Deus sobre nós mesmos. É isso que Jesus ensina aqui. Eu acho interessante os historiadores, quando eles falam da vida de Martinho Lutero. Diz que Martinho Lutero ele se volta para Deus quando um grande amigo dele foi atingido de uma forma trágica e fulminante por um raio. E aí, naquele exato momento, Lutero imaginou, puxa, se esse raio tivesse caído sobre mim, eu estava perdido eternamente. Ele estava tão triste com a perda do amigo, mas por outro lado, ele ficou tão impactado com aquilo, que ele simplesmente voltou o seu coração para o Senhor, e voltou e buscou a presença de Deus, e foi um instrumento de Deus, como foi na história do protestantismo no mundo. Queridos, vejam que nós estamos passando horas, dias, meses, vendo coisas terríveis acontecendo. Nós estamos vendo caminhões do exército na Itália em fila, carregando corpos de pessoas que morreram por causa do Covid-19. E muitas vezes as pessoas começam a pensar, puxa, mas de quem foi a culpa? Por que essas pessoas morreram? Será que elas não tiveram fé? Ou será que a culpa foi da China, pela essa alimentação exótica que eles possuem? Será que a culpa então não é dos governos mundiais que estão tentando limitar a população na Terra? Ou seja, cada hora uma pessoa fala uma coisa que, olha, só a graça de Deus para nos dar paciência. Há aqueles que ainda falam, bom gente, será que o governo não se atentou para isso? Será que o governo não está fazendo nada? Será que isso não é coisa que foi proposital? Muitos até falam que Deus está pesando a mão sobre esse país, inclusive o nosso. Que este é o tempo do arrebatamento da igreja, e cada um vai especulando várias coisas daquilo que está acontecendo. É por isso que Jesus comparou as duas tragédias do tanque de Siloé, daquele soterramento, com aquele assassinato, com aquele massacre dos galileus em Jerusalém, por causa de Pilatos. O que Jesus estava falando ali? Que todos aqueles que morreram, mesmo soterrados, que foi uma causa natural, que foi uma catástrofe da natureza, como aqueles que foram assassinados de forma cruel, eles não eram nem menos nem mais culpados do que aqueles que questionaram Jesus. E também eles não eram nem menos nem mais culpados do que eu e você. Queridos, não é porque a pessoa morreu por uma tragédia, não é porque a pessoa morreu por um desabamento ou um assassinato, que ela foi mais pecadora que os outros. Não, nem sempre é assim. Deus não ama menos a pessoa que morreu numa tragédia do que ama você e a mim. Nós não somos mais justos do que essas pessoas que morreram nessa tragédia mundial, que estão morrendo a cada dia pelo Covid-19. Nós não somos mais santos do que aquelas pessoas que morreram no desabamento, no terremoto. Jesus estava falando que todos nós somos pecadores, todos nós somos culpados, independentemente do que nos acontece na vida ou na morte. Lembra do que eu falei dos amigos de Jó? Se você puder olhar depois, eu não vou ler agora, Jó capítulo 4, versos 7 a 8, os amigos de Jó, eles não aceitaram aquilo. Eles ficaram durante 7 dias com Jó, orando com Jó, rasgaram suas vestes, falaram, Deus, tem misericórdia do nosso amigo Jó, como ele está sofrendo. Quando chegou no 8º dia, passou o 7º dia, o 8º dia, falou, Jó, tem coisa errada aí, Jó. Jó, você com certeza pecou. Jó, você sabe por que você está sofrendo? Jó, você sabe por que está enfrentando essa falência na vida financeira? Jó, você sabe por que você enterrou seus filhos? Jó, você sabe por que você está aí doente? Jó, você sabe por que seu casamento está complicado? Jó, você sabe por que os seus conhecidos, ao invés de ser bálsamo para a sua vida, se transformaram em vinagre na sua vida? Sabe por quê, Jó? É que você pecou, Jó. Jó, acorda, confesse que você pecou. Jó, não tem como você estar passando por isso se você não tenha pecado. Olha o que os amigos de Jó fizeram com ele. Você está pagando, Jó, pelo que você fez. Você está colhendo o que semeou. Gente, nós também somos mestres em fazer isso e ter esse raciocínio muitas vezes. Só que Jesus falou que todos precisam se arrepender, senão iriam perecer. Está no versículo 5. Então, quando a gente vê uma tragédia, ao invés de ficarmos falando da tragédia, vamos falar agora com Deus. Vamos dizer, Deus, se não fosse a tua graça para eu estar aqui também vivo agora, eu não estaria aqui. Senhor, obrigado que o Senhor me deu esta oportunidade. Deus, eu não sou melhor do que aqueles que morreram com Covid-19. Eu não sou melhor do que aqueles que foram esmagados debaixo dos tijolos, dos ferros, que estão retorcidos nos desabamentos lá no litoral santista, não. Deus, eu não sou melhor do que aqueles que morreram incinerados naquelas torres gêmeas dos Estados Unidos no ano de 2001, naquele setembro tão triste da história.
Eu não sou melhor, Deus, do que aqueles que foram varridos na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, do ano passado. Ou seja, essas tragédias, elas aconteceram para nos dar um alerta, para chamar a atenção e te chamar a atenção, que eu e você precisamos rever o nosso coração, precisamos nos arrepender, porque o tempo passa e talvez nós sejamos o próximo da fila. Será que nós já nos arrependemos do erro que temos cometido? É isso que as pessoas precisavam entender naquela época e questionaram a Jesus, querendo medir quem era mais ou menos pecador por causa daquela tragédia. Será que eu e você temos tido tristeza quando nós cometemos pecado? Ou será que precisamos passar por alguma luta para a gente acordar rápido e pedir perdão a Deus? Será que temos tido deleite em pecar? Será que nós temos confessado o nosso pecado a Deus? Será que já abandonamos esse pecado? Meus irmãos, o que Jesus estava ensinando aqui era que o pecado não abandonado seria pior do que a situação daqueles galileus massacrados, seria pior do que aqueles 18 que foram soterrados lá no tanque de Siloé. Então a pergunta que eu faço é: como nós estamos lidando com nossas vidas nesse tempo? Nós estamos preocupados com os erros dos outros ou estamos preocupados com os nossos erros diante de Deus? Esta é a primeira lição. Segunda lição: diante das tragédias da vida, Deus nos ensina que nós temos que produzir frutos mesmo no meio da tragédia. Mesmo no meio da tragédia, Deus espera que você e eu produzamos frutos. No versículo 6, você vai ver que Jesus então começa a proferir uma parábola. Olha só, ele está conversando com essas pessoas, respondeu essas pessoas que questionaram a morte dos galileus. Jesus rebate com pergunta falando dos que morreram lá no tanque de Siloé. E aí Jesus já emenda com essa parábola para ensinar alguma coisa para aqueles discípulos e para aquelas pessoas que ali estavam. Também para ensinar para mim e para você nesta noite. Veja comigo o versículo 6, vamos ler? E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achou. Gente, todos nós sabemos que lá em Israel, a terra, quase na sua maioria, é seca e sempre com muito cascalho. Lá em Israel, há uma disputa palmo a palmo por um pedaço de terra fértil para se plantar alguma coisa. Então Jesus narra nesse texto que haviam dois tipos de plantações em uma só plantação, que foram feitas juntas, para aproveitar então o que? O espaço, a terra, a figueira e a vinha, duas plantas diferentes plantadas no mesmo lugar, sendo que a figueira é que foi plantada depois, lá onde estava a vinha já existia. O que é curioso, que a gente vai estudar um pouquinho sobre a vinha, a figueira no Antigo Testamento, não vou me deter nisso agora, mas a figueira aqui se representava a Israel. Se você olhar lá em Jeremias 24, a partir do verso 3, você vai entender um pouquinho sobre isso. Só que agora, Cristo Jesus faz com que eu e você sejamos essa figueira, porque agora a figueira não é mais Israel, a figueira agora é a igreja. Portanto, como igreja, nós cremos que Deus nos colocou num lugar especial. Como igreja, nós cremos que Deus nos deu privilégios especiais, porque Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus nos restaurou, Deus nos perdoou, Deus nos salvou, Deus nos plantou, Deus cuidou e cuida de nós, Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, Deus nos deu o seu Espírito Santo, Deus nos deu o seu poder, Deus nos dá a sua presença e Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais que foi investido em nós. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que esse Deus tem todo o direito de encontrar em nós frutos, mesmo que estejamos passando por momentos de lutas. Guardem isso no seu coração. A inutilidade é um convite ao desastre. A inutilidade é um convite ao desastre. Ou seja, nós não fomos plantados por Deus para sermos estéreis, para ficarmos ocupando o lugar inutilmente. Olha o que Jesus fala no versículo 7, vamos continuar lendo? E disse então ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. A figueira está plantada onde? Na vinha, certo?
E o que o agricultor, o dono da colheita, estava dizendo para o viticultor que cuidava daquela plantação? Não encontrei nada de fruto nesse lugar. Corta, ou seja, pode cortar e jogar fora, porque está ocupando a terra inutilmente. Ou seja, ele está perguntando: para que você vai continuar com essa figueira se ela está sendo inútil? Ela está ocupando o espaço de outro que poderia estar dando fruto. Gente, figueira que dá fruto não é árvore de sombra, porque as folhas caem antes do fruto. Figueira não é árvore de madeira. Figueira é árvore de fruto, e fruto é o que se espera da figueira, nada mais do que isso. É por isso que Deus nos compara com a figueira, é por isso que Deus no passado comparou Israel com a figueira, porque Ele chamou para dar frutos. E isso me fez pensar numa frase que eu ouvi há um tempo atrás, que me impactou um pouco, que diz o seguinte: nada que só extrai pode sobreviver. Entendeu? Nada que só extrai pode sobreviver. Por que o Mar Morto é chamado de Mar Morto? Porque ele só recebe. Ele não manda para outro lugar, ele só recebe, ele só extrai. E se vocês observaram, essa figueira aqui nesse texto estava só sugando do solo, só recebendo o melhor. Ela estava tirando do solo aquilo que poderia servir para outra planta frutífera que estava ali do seu lado ter talvez mais resultado. Essa figueira era egoísta. Ela só extraía, mas nunca oferecia, só tirava para si mesmo. Sabe o que eu vejo nesse texto? Isso me chama muita atenção. Às vezes nós temos sido assim também. Nós só queremos sugar, nós só queremos ouvir a palavra de Deus a cada semana, mas nunca podemos oferecer nada para Deus. Nunca conseguimos produzir um fruto sequer para a obra do Senhor. Passamos anos e anos dizendo que estamos na presença de Deus, somos membros da igreja do Senhor, mas não produzimos um fruto sequer. Como podemos provar um genuíno arrependimento? Meus irmãos, se nós olharmos Mateus capítulo 3, verso 8, lá diz que se nós estamos produzindo frutos, esses frutos devem ser frutos dignos de arrependimento. É o primeiro passo de um verdadeiro fruto na nossa vida, que de fato nos arrependemos e de fato temos nojo do pecado. Esse é o primeiro fruto. Portanto, queridos, não há possibilidade de alguém dizer que é crente em Jesus e não conseguir dar fruto nenhum. Você está inserido no melhor lugar, você está inserido numa terra adubada, uma terra que o próprio Cristo está tratando, cuidando de você, te dando ali sombra, um lugar bom, um lugar tranquilo para poder produzir frutos. Jesus já te deu a alegria da salvação, Jesus já te deu paz, e aí você simplesmente olha para tudo isso e só quer continuar sugando, mas não quer entregar para o Senhor, não quer fazer aquilo que deve fazer, perdoar, dar frutos de paz, de bondade, de tudo aquilo que nós vimos e encontramos em Gálatas 5,18, sobre os frutos do Espírito. E aí você vai entender perfeitamente por que Gálatas 5,18 fala sobre esses frutos do Espírito. Será que nós estamos dando frutos? Deus espera de nós, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das tragédias, que produzamos frutos. E aí é nesse momento que nós vamos mostrar para todos quem é o Deus que cuida da nossa história. Quem é o Deus que cuida da nossa vida. Deu para você entender? É isso que Jesus estava ensinando. Portanto, a terceira e última lição, para encerrar esse estudo, eu entendo que diante das tragédias da vida, Deus sempre nos oferece uma segunda chance. Olha só, Deus sempre nos oferece uma segunda chance. Vamos ler de novo o versículo 7? Vamos lá, Lucas 13, 7. Disse ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Queridos, vejam só. Se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados, nós já teríamos perecido há muito tempo. Se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados, nós já teríamos perecido há muito tempo. Jesus diz nessa parábola, no versículo 7, se você entendeu, que o dono daquela plantação, que simbolizava o próprio Deus, há 3 anos, ele ia até a figueira e não encontrava nenhum fruto. Gente, 3 anos. Ou seja, por mais que ele tenha investido naquela figueira, ela não dava fruto por 3 anos. Irmãos, teria o dono daquela figueira mais alguma coisa para fazer por ela, para que ela pudesse dar fruto? Ele deu a melhor terra,
ele deu o melhor lugar para ela. E durante 3 anos ele foi paciente para ela produzir pelo menos um fruto sequer. E ela não produziu. E o que Jesus fala para mim e para você diante desse texto? Que Deus, ele simplesmente não seria injusto se ele mandasse cortar naquela hora. Não pode cortar de vez. Foram 3 anos que eu dei de oportunidade para esta figueira produzir alguma coisa. Teria Deus mais alguma coisa então para fazer? Deus não teria mais nada para fazer para aquela figueira. É ela que tinha que fazer agora. E eu fico pensando isso para a nossa vida. Será que Deus teria que fazer alguma coisa a mais na minha vida e na sua vida para que eu e você possamos dar frutos? Gente, Deus já nos deu o seu Filho. Deus já nos deu o seu Espírito Santo. Deus já nos deu a sua palavra. Deus já nos deu o seu perdão. Deus já nos deu a sua presença. Deus já nos deu o seu poder. Deus nos dá a sua misericórdia a cada manhã. O que mais nós queremos de Deus para produzirmos frutos? O quê? Queridos, apesar da nossa fraqueza diante das lutas, apesar da nossa pouca vontade de fazer, de nos envolver com as coisas espirituais a cada semana, por causa da dor, por causa da angústia, por causa das decepções, Deus ainda nos dá mais uma chance. Olha que amor é esse. Deus ainda faz isso porque Ele atende o pedido de Jesus Cristo. Porque nessa história, a história que nós lemos agora, diz que se não fosse o viticultor clamando para o dono daquela figueira, se ele não tivesse clamado, pedido por mais um ano, ela teria sido cortada. Ou seja, eu entendo aqui que Jesus Cristo está nesse papel do viticultor. E nessa palavra, Jesus está ensinando para aquelas pessoas exatamente isso. Olha o verso 8. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave, a esterque, até que ela seja mais adubada. Gente, Jesus está falando aqui que esse viticultor, que na verdade era ele, estava dizendo para o pai: olha, me dê mais um tempo, eu vou escavar um pouco mais em volta, eu vou colocar as raízes mais perto ainda, cada vez mais próximo à terra fértil, eu vou colocar esterco, eu vou adubar ao máximo, para que ela possa produzir alguma coisa. Sabe o que eu vejo? Eu entendo que aqui, as providências de Jesus em nossas vidas, é a maneira dele de escavar em nosso redor e de nos adubar. Ou seja, Jesus está sempre cavando, Jesus está sempre adubando nossas vidas. Às vezes isso até pode doer, ele precisa cavar, ele precisa ferir a terra ao nosso redor. E ele faz isso porque ele quer que eu e você sejamos uma figueira frutífera. Ele nos aduba com o propósito de investir em nós. Sabe o que eu vejo aqui? Que Jesus não desiste de nós. Ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus das oportunidades, mas essa oportunidade pode acabar. O exemplo disso é que exatamente agora Jesus está dando para você uma nova chance, para cada um de nós nessa live que eu estou fazendo agora, com o propósito de eu e você entendermos que precisamos dar mais frutos. Jesus não quer que pereçamos, mas que sejamos abençoados. E quem é de Jesus, com certeza irá dar frutos. Queridos, domingo após domingo, semana após semana, Jesus está adubando o nosso coração. Jesus está adubando nossa alma. Jesus está investindo em nossas vidas, porque Deus está esperando de nós frutos. Aí eu vejo aqui nesse texto que Deus nos dá ainda uma oportunidade final. E aí olha comigo o versículo 9, vamos ler. E se der fruto, ficará. E se não der, depois a mandará cortar. Em outras palavras, não temos o direito de abusar da paciência de Deus. Se não dermos frutos, o machado do juízo virá. Se não dermos frutos, o machado do juízo virá. Não porque Deus é injusto, porque Deus é o Deus de oportunidade, é o que mais Ele tem dado para a humanidade, oportunidade de arrependimento. Mas é porque o texto está dizendo que essa figueira, ela tem que ser frutífera. Se não é frutífera, ela tem que ser jogada aonde? No fogo, cortada. Figueira sem fruto não serve para nada. Figueira sem fruto só ocupa espaço. Figueira sem fruto não tem utilidade a não ser ir para alimentar o fogo. Sabe o que me impressiona nessa parábola? E talvez você vai entender o que eu estou falando. A gente não sabe o desfecho dessa parábola. Nós não temos aqui notícia narrada por Jesus se depois desta chance, esta figueira produziu algum fruto. O texto não fala, o texto acaba aí e já vai para outra história. O que nós entendemos aqui é que Jesus deixou em suspense esse final,
para aqueles que estavam perguntando lá atrás quem tinha mais ou menos pecado. Sabe por que Jesus deixou essa história em suspense aqui? Porque essa história ficou reservada para a igreja, não para Israel. A figueira somos nós. Essa figueira é você. Essa figueira sou eu. A resposta é se a figueira dará ou não frutos, é uma resposta que você vai ter que dar. Eu vou ter que dar. Nós não sabemos o que houve com essa figueira da história, mas podemos saber como será a nossa figueira. E a pergunta é, será que temos produzido frutos de um genuíno arrependimento, mesmo no meio dessas tragédias que vivemos? Em vez de olharmos para fora, nós temos que olhar para nós mesmos. Temos que olhar como está a nossa figueira. Em vez de achar que os outros são mais pecadores, nós temos que olhar para o nosso pecado. Nós não somos autorizados a querer ver frutos na figueira do vizinho. Nós temos que ver se estamos produzindo frutos, nós. E queridos, Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Ele nos plantou neste solo da graça. E às vezes Deus vem e não encontra em nós frutos de alguém que foi plantado nessa graça. Então daí ele volta de novo e não encontra fruto de novo. Daí ele volta de novo e não encontra fruto de novo. O que vai ser necessário acontecer com esta figueira? A única resposta é o juízo. Só que eu não posso encerrar antes de dizer mais uma vez que esse Deus também é misericordioso, tão misericordioso, que Ele nos concede uma chance por causa da intercessão de Jesus. Jesus é o nosso intercessor jurídico diante de Deus. Ele é o nosso advogado. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, está sendo dado mais uma oportunidade para você nesta noite. Essa parábola termina sem sabermos o que houve com a figueira. Uma coisa sabemos: esta figueira estava sendo adubada e estava sendo estercada, esterco estava sendo colocado nela para que ela pudesse dar frutos, ou seja, o viticultor estava investindo nela. A parábola termina sem saber o resultado, e essa história só está aberta ainda porque você está aqui, porque eu estou aqui, porque hoje é um dia de graça que Deus nos concede, hoje é um dia de oportunidade que Deus nos concede. Hoje é um dia de restauração que Deus nos concede. Hoje é um novo tempo que está surgindo na nossa vida, na tua vida. Será que você consegue entender isso? Deus em Cristo está te dando oportunidade para que você seja de fato uma figueira que produza muitos frutos. Apesar dos fracassos da nossa vida, Jesus ainda não desistiu de nós. Apesar de olharmos talvez para o mal na vida dos outros e falharmos com isso, Jesus nos chama para olhar dentro de nós mesmos. Será que você consegue entender isso que está escrito nesta parábola? Agora preste atenção no que eu disse lá no início. Qual é o contexto antes dessa parábola ser narrada, antes dessa história de Lucas 13 ser mostrada pelo autor sagrado? Jesus estava falando do juízo vindouro. E como que Jesus termina esse capítulo 13, pelo menos aqui no versículo 9, falando e respondendo para aquelas pessoas que questionaram sobre o assassinato dos galileus? Jesus também está falando sobre o juízo vindouro. Logo, é uma perícope que nós chamamos coesa. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E este fim está em aberto nessa história. Sabe por quê? Porque Jesus quer que você entenda que você também é essa figueira. Eu sou essa figueira, que fomos colocados juntamente com a videira. E quem é a videira? Quem é esta vinha? É Jesus Cristo. Não é isso que diz João 15? Eu sou a videira verdadeira. Nós estamos ali, não só na videira, mas como essa representação da figueira. E temos essa oportunidade. E com certeza, aquele que é nascido de novo, ele vai produzir fruto. Aquele que experimentou a graça do Senhor, vai produzir fruto. Aquele que realmente é de Deus, vai ouvir a palavra de Deus, vai se arrepender dos seus pecados e começar uma nova história na sua vida. Aproveite esse momento agora, nessa noite. Converse com Jesus. Diga a Ele o quanto você está feliz por ter essa chance de recomeçar. Diga a Ele o quanto você é feliz por Ele ter te colocado perto desta vinha, desta videira que é Jesus. Agradeça a Ele porque você pode agora olhar para dentro do seu coração, não questionar o que as pessoas estão fazendo ou o que está acontecendo com essas pessoas. Olhe para você, olhemos para dentro de nós, vejamos aonde nós estamos falhando. Vamos ver o que estamos fazendo diante do perdão com os nossos relacionamentos. Vamos ver o que nós estamos fazendo diante da nossa comunhão com Deus a cada dia. O que nós estamos lendo, assistindo diariamente. Com o que nós estamos preenchendo a nossa alma nos dias de hoje.
Se ligar a televisão, você vai ver só tragédia o tempo todo, notícia ruim. Se você começar a ver noticiário o dia inteiro, você vai ficar tão assustado que você nunca mais vai querer ser dentro de casa. Mas esse é o momento que Jesus te chama, não para ir para fora de casa, muito menos para olhar porque as pessoas morreram, ou estão morrendo, ou irão morrer dessa maneira, mas para olhar como está o seu coração e a sua vida diante de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe por que caminho você tem andado. O Senhor sabe também se você produziu ou não frutos nesse tempo todo da sua vida. E o Senhor é o Deus da segunda chance. E Ele está te dando mais uma chance nesta noite, para que você possa produzir de verdade um fruto digno de arrependimento e fruto que venha glorificar o nome do Senhor. Você quer fazer isso? Vamos orar? Deus, obrigado pelo estudo da Tua Palavra nesta noite. Obrigado a Deus porque nós entendemos que a intenção do coração daquelas pessoas ao questionarem a Jesus era exatamente para entender se elas morreram porque eram mais pecadoras. Obrigado a Deus porque Cristo nos ensinou, como ensinou para aquelas pessoas também, que não cabe a nós julgar as pessoas, não cabe a nós julgar o que está acontecendo com as pessoas, não cabe a nós dizer quem está sendo penalizado ou não, isso apenas pertence ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para dentro de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a ver aonde nós precisamos fazer uma faxina, uma limpeza da nossa alma. Ajuda-nos, ó Deus, a restaurar o nosso altar, que talvez esteja quebrado diante das nossas falhas. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ser figueiras que produzam figos genuínos e que agradem o coração de Deus. Agrade o teu coração, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da segunda chance. Obrigado porque o Senhor nos ensina na Tua Palavra coisas incríveis que nós precisamos aprender ainda hoje. Abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo nesta noite, esta live. O Senhor sabe o que cada um tem passado. O Senhor sabe das lutas, das dúvidas e até mesmo da frieza espiritual. Pai, derrame sobre essas pessoas a Tua unção. Ó Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor agora também poderá e estará fazendo isso, de estar cavando, de estar estercando, adubando esta figueira, para que ela possa ter muitos frutos. Abençoe, ó Deus. Eu faço esta oração colocando a vida desses irmãos, dessas irmãs, diante do Teu trono de glória. E agradeço, porque o Senhor é aquele que intercede por nós, como nosso advogado. Louvado seja o Teu nome. E é no Teu nome, Jesus, que nós oramos, e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, e que você possa estar conosco mais uma vez, no domingo às 9 horas da manhã, e também domingo às 7 horas da noite. Quero lembrar a você que nós temos a nossa página, Igreja Batista Ágape Taubaté, lá tanto no Facebook como no YouTube. Ainda estou tentando me ajustar com a tecnologia, por isso que não estou fazendo pela Igreja Batista Ágape. Mas se Deus quiser, já no próximo domingo estarei fazendo essa transmissão por lá. Ou pela página da Igreja Batista no Facebook, ou pela página do YouTube, Igreja Batista Ágape de Taubaté. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa se sentir abençoado por Deus, por estudar a Palavra Santa de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Estamos com muitas saudades e cremos que em nome de Jesus, muito em breve, estaremos juntos lá na igreja, celebrando, adorando e exaltando aquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Uma boa noite para você, que Deus te abençoe. Amém.